Até 1955, a segregação racial nos Estados Unidos era considerada legítima. Neste período, as pessoas negras eram proibidas de ocupar e frequentar certos espaços, desde lugares no ônibus até templos religiosos, bairros ou exercer determinadas funções. Eram as conhecidas leis Jim Crow. A partir de 1955, a segregação racial foi decretada como terminada, mas a gente sabe muito bem que terminar costumes na base de leis não modificam a mentalidade das pessoas. Por isso, mesmo assim, muitos negros foram vítimas de linchamentos e ataques por movimentos racistas, puristas da raça, como por exemplo a Ku Klux Klan. O romance dessa semana aborda um pouco desta situação segregacionista. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você um clássico da literatura, o romance O Sol é para Todos, da escritora norte-americana Harper Lee. Harper Lee nasceu no Alabama, na cidade de Monroeville. Era caçula de 4 irmãos. Ingressou na Universidade de Direito e lá escreveu para o jornal da universidade e para uma revista de humor. Faltando um semestre para se formar, ela abandonou o curso. Mudou-se para Nova York em 1949 e em 1960 publicou o romance O Sol é para Todos. Em 1961, este romance foi premiado com o Prêmio Pulitzer de romance de ficção. E em 1962, este romance foi adaptado para o cinema. Inicialmente, Harper Lee queria escrever um livro de contos, mas os editores se recusaram a publicar uma obra de contos porque era comum naquela época que autores iniciantes publicassem romances e contos fossem destinados para autores mais experientes. Por isso, ela adaptou o seu conjunto de contos e transformou nesse romance incrível que é O Sol é para Todos. É importante saber que o título no Brasil é O Sol é para Todos, mas o nome original é Não Matem a Cotovia. Ela também escreveu um segundo livro, mas esse não repetiu o mesmo sucesso de O Sol é para Todos. Do que se trata esse romance? Ele vai abordar racismo, injustiça social e preconceito a partir do ponto de vista de uma criança de 6 anos, a menina Scout, que vive com seu pai, Atticus Finn, e seu irmão Jim, e a empregada Calpurnia, no município fictício de Macomb, no interior do Alabama, em meados da década de 30, em plena segregação racial. O livro é narrado após os fatos terem acontecido, como se fossem as memórias de Scout. Na primeira parte, o leitor vai conhecer em detalhes a rotina e certos eventos na vida dos personagens da cidade de Macomb, que era claramente dividida entre o lado onde viviam as pessoas brancas de classe média e as pessoas brancas e pobres. Porém, essas pessoas vão se encontrar na escola,
na pessoa das crianças. Essas classes sociais a gente vai conhecer no momento em que Scout vai frequentar a escola. O leitor vai acompanhar as aventuras de Scout, seu irmão Jim e um amigo que sempre vem passar o verão, as férias de verão, naquele município. É Jill. As brincadeiras, as aventuras, as preocupações dessas crianças e a convivência entre as famílias. Tudo parecia muito bem. A única preocupação das crianças era desvendar o segredo do misterioso Bull, Arthur Ridley, que era um homem que vivia discretamente, isolado em sua casa, que ninguém o via fora de casa, era um verdadeiro mistério, funcionava até como um limite. As crianças podiam brincar na rua, na calçada, até antes de chegar na calçada da casa de Bull. Os sofrimentos de Scout na escola. Ela era uma menina esperta que entra para a escola já sabendo ler e escrever, que foi educada de uma forma muito diferente pelo seu pai, que era um viúvo, o Atticus. E na escola, a sua professora é uma mulher que não conhecia o município e não conhecia as características das famílias do município. Então, ela vai agindo como todo profissional inexperiente, recém-formado. Ela quer aplicar todas as regras porque ela se considera uma sabe-tudo. As situações na escola rendem muita risada. E o Scout vai sofrer bastante com essa professora. Por exemplo, na escola nós teremos os Cunningham, a família Cunningham. Quem são os Cunninghams? É importante a gente saber que em 1930 os Estados Unidos estavam sofrendo com os efeitos do crack da bolsa, com a depressão. Os lavradores são os que mais sofriam com isso. Inclusive, Atticus diz para a filha Scout que lá no município as pessoas, os profissionais liberais como ele, que era um advogado ou como um médico, recebiam os pagamentos em víveres. Não existia dinheiro, era uma crise. Os Cunningham, por exemplo, foram clientes de Atticus e na época eles não tinham como pagá-lo. Qual foi a forma de pagamento? Era feijão, era galinha. E quando esse menino vai para a escola, no momento da hora do almoço, a professora pede que todas as crianças coloquem o almoço sobre a mesa. E ele não tinha trazido o almoço. Ele alega que esqueceu. A professora fala assim: vou te emprestar 25 centavos para você ir lá fora comprar o seu almoço. E o menino se recusa a pegar esse dinheiro. E a Scout tenta explicar para a professora que ele é um Cunningham, que os Cunninghams não aceitam nada que eles não possam pagar. E que provavelmente ele não levou o almoço porque ele não tinha o que comer. Consequentemente, quando a Scout conta isso para a professora fica brava com ela. E aí no recreio, Scout briga com o Cunningham. Jim, que é o cabeça, o irmão centrado, mais velho, tenta resolver o problema no recreio e convida o menino para ir almoçar com ele. Outro episódio que acontece na escola, muito interessante, é o desespero da professora quando ela vê um menino que tem piolho. E ela manda o menino ir para casa, né? Ela faz um escândalo por conta do piolho. Todo mundo está acostumado com o piolho. E assim a gente observa na escola
as condições sociais daquele pequeno município, das famílias daquele pequeno município. Na segunda parte, o que vai acontecer? Um homem negro chamado Tom, ele é acusado pela Mayla Ewell de violentá-la. Ele é acusado injustamente. A Calpurnia, que é a empregada do Sr. Atticus, conhece a família do Tom, porque eles frequentam a mesma igreja, e intercede para que o Sr. Atticus ajude o Tom. Como ele é advogado, ele sendo advogado, será indicado pelo tribunal para defendê-lo. E o fato dele assumir a defesa do Tom fará com que as crianças sofram perseguições. E aquela máscara de civilidade que existia no município, ela vai cair. Porque muitos já vão considerar Tom culpado. Eles jamais vão pensar que aquela mulher estava acusando injustamente uma pessoa negra. Afinal de contas, ela era branca. Quando uma pessoa branca denuncia uma pessoa negra por um crime, essa pessoa negra já é automaticamente condenada pela população. Na terceira parte, aquele vizinho misterioso, o Sr. Bull, vai defender, vai evitar que Scout e seu irmão Jim sofram um atentado. E de homem misterioso, homem que causa medo, ele vai se transformar num pequeno herói. A história, como eu disse, é narrada de forma retrospectiva. Scout vai relembrando os fatos ocorridos naquela época. É uma obra que carrega características de um livro de contos, pois este era o objetivo inicial da autora. E carrega também traços biográficos da Harper Lee. Por exemplo, ela foi amiga de infância de Truman Capote, que viveu no mesmo município que ela. Inclusive, ele é representado pelo personagem Jill, aquele menino que visitava Scout e seu irmão nas férias de verão. Maycomb, a cidade fictícia de Maycomb, é muito parecida com Monroeville, a cidade onde Harper Lee nasceu e viveu. O pai da autora também era advogado e defendeu 2 homens negros acusados de assassinato. Neste livro fica evidente que as crianças são as detentoras do conhecimento da verdadeira justiça. Durante o acompanhamento do julgamento, elas têm certeza que Tom vai ser absolvido. Afinal de contas, ele é inocente e o pai delas era um excelente advogado. Apesar de ser uma denúncia contra o preconceito racial, o livro carrega aquela ideia do homem branco salvador da pátria. Afinal, o verdadeiro herói é Atticus, o pai das crianças. Porém, esta é uma obra deliciosa de ser lida. É impossível não se divertir com Scout, suas reflexões e os apuros e aventuras dessas crianças. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha e te aguardo aqui no canal semana que vem. Tchau!